Olá pessoal, vamos começar a nossa última aula teórica do curso, que é a aula de modularização. Esse assunto, ele, ao contrário do estudo de repetição, que você precisava saber, né, de assuntos anteriores, ou mais especificamente matrizes, você precisava saber de vetores, porque a matriz é um caso geral do vetor. Modularização, ele não depende de nenhum dos assuntos vistos anteriores, ele e ao mesmo tempo usa todos. Então, é uma forma da gente organizar melhor um código que é muito grande e criar novos comandos, né? Então, vamos ver como é que isso ocorre. A gente viu até agora apenas as estruturas sequenciais de seleção e repetição, né? Vimos como é que a gente organiza os comandos utilizando esses tipos de estruturas, só que usando só esses comandos, a capacidade que a gente tem de resolver os problemas do dia a dia, ela se torna limitada. Porque se a gente limitada somente a problemas pequenos, né? E em algumas situações é necessário que a gente repita o mesmo trecho de código diversas vezes, como é o caso aqui dessa ilustração. Então, a gente tem aqui, por exemplo, suponhamos que isso aqui seja um trecho de código, e isso aqui tudo seja um programa. Então, eu estou repetindo o trecho de código aqui, 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 aqui e aqui. E aí, veja que a repetição, eu não estou repetindo aquela mesma coisa 50 vezes, não. Eu estou repetindo em partes diferentes do programa. E por conta disso, não dá para usar estudo de repetição, porque a estudo de repetição ela vai repetir o mesmo bloco diversas vezes. Aqui não, eu estou querendo pegar um conjunto de comandos e colocar em diversas partes de um programa. Aí não dá para fazer a mesma coisa que a estrutura de repetição faz. Para a gente ter um exemplo mais concreto disso, vamos ver aqui, no caso, um programa que realiza a média de dados elementos de um vetor, certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem aqui, no caso, o vetor ele é declarado, e aí, para calcular a média, primeiro tem que calcular a soma, né? Então, a soma inicialmente é 0. E aí, eu vou percorrer todos os elementos do vetor, e por isso eu vou precisar do estudo de repetição. E aí, esse estudo de repetição, o i vai variar de 0, né? Porque aqui não tem nenhum... o parâmetro de entrada, né, é 0, não tem nada especificado, ele entende que é 0. E aí, a saída, o i, né, vai variar de 0 até Ln menos 1. Até o que essa função diz, né, o número que essa função retorna. Aí a gente viu lá em vetores que a função len, ela retorna o tamanho do vetor. Se eu estou pedindo para retornar len de A, o que vai ser retornado aqui, se eu estou pedindo para retornar len de A, o que vai ser retornado aqui é o comprimento de A. Então, aqui, se A ele tem 5 elementos, aqui len de A vai retornar 5. E aí, o i, então, vai variar de 0 até 4, porque é o retorno, né, da função len de A menos 1. Vai ficar 4 aqui. Vou somar todos os elementos do conjunto. E então, a média vai ser calculada, né, a partir dessa soma de elementos dividido pela quantidade de elementos novamente. Eu calculo a média. Veja que eu repito esse mesmo trecho de código aqui e a mudança somente aqui, em vez de ser A, é B, né? E B, ele é outro vetor. No caso, ele tem, inclusive, quantidade de elementos diferentes de A, né? Aí veja que esse trecho de código se repete 2 vezes. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Com estudo de repetição não dá para fazer porque são variáveis diferentes, os vetores, né? Então, não teria como fazer. Outro exemplo aqui é uma rotina em que eu leio um vetor A com 10 posições de inteiros, vou ordenar o vetor A, depois eu leio o vetor B com 10 posições de inteiros, vou ordenar o vetor B, somar A a C, colocando o resultado em C e ordenar o vetor C novamente. Veja que eu estou repetindo, né, a ordenação 3 vezes em partes diferentes do código, mas eu não posso... Eu tenho que arranjar um jeito de sintetizar, né, de colocar tudo isso no canto céu, essas rotinas. Então, a operação de ordenação é repetida 3 vezes. Então, há um problema, né, nessa questão da repetição dos valores, porque os programas eles ficam muito grandes. Eu fico repetindo o mesmo trecho de código em diversas partes do programa e os erros ficam mais difíceis de corrigir, justamente porque se eles são códigos repetidos e eu acho um erro
que está na primeira repetição lá do meu programa, aí então eu não vou poder, como é que eu vou fazer para poder corrigir, né? Eu vou ter que lembrar de corrigir em todas as partes de repetições que tiverem ao longo de todo o programa. E às vezes é complicado, porque se o programa for muito grande, como é que eu vou lembrar? Então, aí, se eu esquecer, o que vai acontecer, né? Se eu não repetir em todos os... Se eu não consertar o erro em todas as repetições. Justamente isso, vai acontecer um bug. Eu vou inserir... O bug, ele é... Em programação, que a gente diz, ele é uma forma de dizer que o programa não está funcionando, né? Que ele está com um comportamento que não é de acordo com o que a gente está querendo. Então, a solução para isso vai ser justamente a questão da subprogramação. Eu vou ter que definir um trecho de código que vai se repetir como uma função que é chamada no programa. Então, é como se eu estivesse criando um novo comando. Então, a função é definida uma única vez e chamada várias vezes dentro do programa, né? Então, é como se eu estivesse criando um comando meu que eu vou poder chamar em qualquer lugar dentro do meu programa. Então, é desse jeito que a gente vai resolver. Então, no exemplo anterior, como é que a gente vai fazer? A gente está criando a função calcula média. E aí, essa função calcula a média, ela vai ter aquele mesmo trecho de código que a gente estudou anteriormente, sendo que no final dela vai ter o que ela vai retornar, que vai ser justamente a média. Vai ter a última linha, vai ser return média. E na primeira linha, ele vai ter a definição da função, né, o início, dizendo que eu estou começando a definir uma função, então vai ter a palavra reservada def, nome da função e o elemento de entrada que eu vou precisar para poder fazer calcular a média. Então, aqui é a chamada definição da função. Isso aqui vai acontecer, vai ocorrer justamente na primeira linha do programa. Então, depois, aí eu vou chamar, vou declarar o primeiro vetor, né? E vou mandar imprimir na tela justamente o resultado dessa função. Vai ser o quê? Calcular a média, estou chamando a função, certo? Calcular a média que eu acabei de definir aqui em cima, A. Aí o A vai ser passado para V, né? E então, onde tiver V aqui, vai ser substituído por A, quando tiver essa chamada de função. É isso que vai acontecer. O A vai ser substituído, o V vai ser substituído por A aqui. Então, vai ter A aqui, 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 aqui. E aí, ele vai fazer o cálculo e vai retornar a média a partir desse conjunto A. Mesma coisa vai acontecer com B. B é declarado, então, onde tiver V, vai passar a ser B, quando eu faço calcular a média B. E então, ele retorna o resultado de média aqui em B e manda imprimir na tela, como foi feito aqui na impressão, essa calcular a média de A. Veja que o fluxo de execução, o programa ele começa a ser executado dessa parte. Se eu não chamar a função calcula média, aqui nessa parte aqui específica no fluxo de execução do programa, então essa função não vai ser executada. Apesar dela ter sido declarada na linha inicial, ela não vai ser executada porque isso aqui é somente a definição da função. Então, quando eu estiver chamando ela no programa principal, isso aqui é somente a definição da função, e aqui o programa principal dentro do alho, certo? A gente vai ver lá. Quando eu chamar essa função aqui, né, com o parâmetro específico dela, é que ela vai ser executada. E aí vai me retornar um valor. O mesmo acontece para B. Então, a execução começa no primeiro comando que está fora de uma função, né? Então, não é a função que vai ser executada. Quem vai ser executada vai ser na chamada da função, onde eu vou passar o parâmetro, certo? Aqui, mais uma vez, eu estou só declarando a função. Como é que ocorre essa declaração? Então, tem as regras específicas para o uso do comando em Python. Começa com a palavra reservada def, então o nome da função, que no nosso caso ali foi calcular a média, os parâmetros, que aqui só tinha um, que era o parâmetro A. Então, esses comandos. Aí os comandos podem ser, né, quaisquer comandos que a gente viu até hoje, e eu posso ou não colocar o return. Então, quando está assim entre colchetes, está significando que eu posso não usar esse comando. Posso ou não colocar o return, que eu tenho uma variável, valor, expressão aritmética, ou expressão lógica, né, qualquer coisa que eu possa definir aqui como retorno. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui a palavra reservada def, o nome da variável, calcular a média, e aqui o v, né, que no caso é o parâmetro, tem vários parâmetros, eu estou usando somente um parâmetro. Os comandos, né, são esses daqui todos, e o return média. Veja que não tem colchete aqui, eu só estou explicando aqui como é que o comando funciona, certo? Então, ele vai ser usado dessa forma. Outro exemplo, def calcula tempo, velocidade, distância. Aí eu vou calcular o tempo a partir da distância e velocidade, vou mandar retornar o tempo.
Mesma coisa para calcular distância, velocidade e tempo. Distância é igual a velocidade dividido por vezes tempo. E mando retornar a distância. Então, t vai ser igual a calcular tempo. Então, aqui nesse ponto aqui que vai começar realmente a execução do programa, né? Aqui eu só estava declarando as funções. Então, t é igual a calcular tempo, 10, 5. Aí esse 10 aqui vai passar para a velocidade. Onde tiver velocidade vai ser substituído por 10. Aqui vai ser substituído por 10. E o 5 aqui vai passar para a distância. Onde tiver distância vai ser substituído por 5. Então, vai ficar 5 sobre 10. Tempo vai ficar 0,5. E aí, calcular tempo vai ser substituído por 0,5. 0,5 pela atribuição vai ser atribuído a t. E eu vou mandar imprimir t. A mesma coisa vai acontecer com o cálculo de distância nessa função. Vou mandar imprimir d. Então, esse aí é outro exemplo que pode ser usado. Importante lembrar, né, que a gente viu nesses dois exemplos, que um programa Python pode ter 0 ou mais definições de função. Ele pode ter 0 ou mais definições de função. Como foi o caso, o segundo programa tinha 2 definições de função, o primeiro programa só tinha uma, né, que era a soma, e uma função pode ser chamada 0 ou mais vezes. No primeiro programa só chamou 2 vezes, no segundo chamou cada função uma vez. Uma função só é executada quando ela é chamada, se ela não tiver na seção aqui no programa principal, ela não vai ser chamada, certo? Ela tem que estar aqui declarada, sendo chamada na hora que estiver no programa principal. Então, apesar dela ter sido declarada a função, ela não vai ser chamada se ela não estiver aqui. Se não tivesse calcula-tempo aqui, ele não ia chamar a função calcula-tempo. E 2 chamadas de uma mesma função, usando valores diferentes para os parâmetros da função, podem produzir resultados diferentes, como foi o caso do nosso primeiro programa, né? Que a gente tinha, no caso, os vetores A e B. E então, eu estava chamando a mesma função, né? Que era aquela função que fazia a média dos elementos do vetor, tanto para A quanto para B, e produziu resultados diferentes, que a média para cada vetor era diferente, né? E um conceito que a gente estava vendo, que a gente já usava implicitamente, mas não sabia que estava usando, era o conceito de escopo de variável. Agora que a gente sabe o que é a definição da função, a gente está declarando variáveis específicas para serem usadas somente dentro de funções. E as variáveis que não são criadas para serem usadas dentro de funções, elas são usadas no programa principal, e por isso são chamadas de globais. As variáveis que são criadas somente para as funções são chamadas locais das funções. Então, as variáveis locais são declaradas dentro de uma função, são visíveis somente dentro da função onde elas forem declaradas. No programa principal, eu não tenho como, por exemplo, imprimir uma variável local. E essas variáveis são destruídas ao término da função. Quando a função ela para de ser executada, então elas são extinguidas da memória. Enquanto que as variáveis globais elas são declaradas fora de todas as funções e são visíveis por todas as funções do programa especificamente, certo? Então, eu posso usar a variável global tanto no programa principal como dentro de uma função ou quaisquer outras funções. Exemplo, as funções aqui tempo e distância, as variáveis tempo e distância, elas são variáveis locais, porque foram definidas dentro da função calcula tempo e calcula distância. E a mesma coisa acontece, né, com velocidade e com tempo. Velocidade e com tempo são parâmetros de entrada, eles são variáveis locais também, que estão sendo utilizados dentro das funções calcula tempo e calcula distância. Veja aqui tem velocidade, aqui tem velocidade, apesar de ter 2 nomes, né, diferentes, mas aí eles não dão conflito, porque cada um está dentro de uma função. Isso aqui está dentro de cálculo de distância, aqui está dentro de cálculo tempo. Se eu quiser usar essa velocidade aqui dentro de cálculo de distância, eu não vou conseguir, porque essa velocidade ela somente calcula tempo. Se eu quiser velocidade imprimir aqui, eu não posso imprimir velocidade, porque ele só é visível dentro de cálculo tempo. Aí, em contrapartida, as variáveis t e d são... As variáveis t e d são variáveis globais, né? Que elas foram definidas dentro do programa principal. Então, eu posso escrevê-las aqui, tanto como eu posso dar um print em t, posso dar um print em d aqui também, se eu quiser. Não, ele é utilizado de todas as formas aí. Agora, tem umas restrições, assim, tem umas recomendações de uso para variáveis locais e globais. A gente tenta sempre usar variáveis locais, justamente porque, como elas só são utilizadas dentro da função, se houver algum erro dentro delas, aí eu só vou procurar dentro da função em lugar nenhum mais.
Calcule as variáveis globais se ela tiver se tiver algum valor que a gente não está querendo, né, dentro do programa, a gente tem que procurar no programa todinho onde foi que essa variável foi modificada. Então, a gente deve ter o cuidado máximo com a variável global, porque elas dificultam o entendimento do programa. Ela dificulta a correção de erros do programa especificamente, justamente porque a variável ela pode estar em qualquer lugar do programa, porque o escopo dela é global, né? A área de atuação dela é todo o programa. Então, sempre que possível, a gente tem que usar variáveis locais e passar valores necessários para a função como parâmetro, né? Se tiver uma opção de usar uma variável local ou global, a gente vai tentar sempre usar variáveis locais. Então, usando aquele nosso exemplo anterior, a gente tem aqui, ó, essa seção aqui específica vai ser a seção de memória dessa função, calcula tempo, certo? Aí vai ter velocidade, distância e tempo. Aqui já tem outra seção específica de memória da função calcula distância e aqui do programa principal. Aí pronto, aí o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que eu posso acessar, como eu disse a vocês, o T e o D tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, mas essa velocidade eu só posso usar aqui, não posso usar essa velocidade aqui, porque aqui justamente tem outra velocidade, certo? Assim como esse tempo não é igual a esse tempo, visto que eles estão em porções de memórias diferentes. E quando uma função é chamada, é preciso que a gente chame ela com os parâmetros delas que foram definidos na função. Aí os parâmetros, você que define, né, porque você que cria a função, e esses parâmetros eles podem ser tanto constantes como variáveis como expressões aritméticas. Então aqui em calcula tempo T igual a calcula tempo 1 e 2, eu estou usando duas constantes, e aqui em calcula tempo V e D eu estou usando duas variáveis. Poderia usar também a expressão aritmética que resultasse num tipo numérico, que também daria certo se fosse o caso. E é algo que a gente chama também de passagem de parâmetros. Então, esse programa que a gente já tem uma intuição aqui, suponhamos que V seja 10, a gente chama aqui calcula tempo de V e D. Aí veja que V é 10. Aí quando eu chamo a função calcula tempo, o que vai acontecer? Esse V, ele vem substituindo velocidade. Então, onde tiver velocidade vai ser substituído por V, certo? E a mesma coisa vai acontecer com 5, distância, né? Como a gente viu anteriormente. Então, o valor de V passa para a velocidade, o valor de 5 passa para a distância, e a velocidade dentro, que é a variável que está dentro da função calcula tempo, ela vai ser criada, ela vai ser copiada. Esse 10 aqui, que está nessa porção de memória, vai ser copiado para cá. A mesma coisa acontece com distância, que era um 5, vai vir para cá, certo? Ele faz aqui o cálculo, e aí o resultado ele coloca em T, aqui dessa forma. Aí vai ter as velocidades, velocidade, distância e tempo, e quando essa variável, o valor que tiver aqui em tempo, vier para aqui para D, quando o return for feito, né, o tempo for retornado lá para a variável T, aí a função calcula tempo ela vai ser terminada. E aí, nesse ponto, as variáveis velocidade, distância e tempo que foram declaradas na memória, criadas na memória, elas vão ser extinguidas, certo? Então, veja que esse 10 aqui, ele foi copiado, que estava na variável V global, ele foi copiado para a velocidade que está aqui na variável velocidade local. E se houver alguma alteração aqui, então não vai influenciar aqui, porque são posições de memórias diferentes. Essa, né, é chamada passagem de parâmetros por valor, porque eu estou pegando o valor de uma variável, caso V, né, que estava lá no slide anterior, e estou copiando o valor para outra posição de memória, que no caso era a velocidade lá em cima. Então, o valor da variável usada é chamada, na chamada é copiado para a variável que representa o parâmetro da função. Alterações no valor não são refletidas na variável correspondente àquele parâmetro do programa principal, porque justamente eles estão em posições de memórias diferentes. Então, se eu mudar aqui em cima, se eu mudar o valor aqui de 10 para 5, passar para cá, e aqui dentro da função tiver um 7, sei lá, aí isso aqui é uma posição de memória, aqui é outra, e não tem problema nenhum não. Então, por que isso acontece? Por que as alterações nos valores de parâmetros não são refletidas nas variáveis? Porque elas estão em posições de memória diferentes. Então, suponhamos esse exemplo aqui. df calcula tempo, aí velocidade e distância, né? Aquele negócio que a gente já viu. Aí eu digo que a velocidade é igual a zero aqui, só estou inserindo esse comando a mais. E aqui no programa principal eu digo que V igual a 10, tirei a calcular tempo V 5 e mando imprimir V. Então, qual é o valor de V? Vai ser 10 ou vai ser 5? Não, desculpe, 10 ou 0, né? Vai ser o 10 que está aqui ou vai ser 0? Vejam só.
se eu pego o V é igual a 10, aí o 10 é passado por valor para, né, eu tenho aqui o V, que é 10, e esse 10, ele é passado, né, por valor, o valor de 10 é passado para outra posição de memória, para cá. E aqui no caso é velocidade, né? Velocidade. Vou escrever tudo. Aí o que vai acontecer? V igual a 10, e aí o V, onde tiver V vai passar a ser, onde tiver o V, ele vai fazer a substituição, né? Ele vai ficar no lugar de velocidade. Aí tempo igual a distância sobre velocidade, eu disse que velocidade é igual a 0. Ele altera o valor aqui para 0, não é mais 10, é 0. E manda retornar a tempo. Eu alterei em algum momento aqui V igual a 10? Eu não alterei foi a variável local, a velocidade. Então, como eu não alterei, quando eu faço print V, vai continuar sendo 10. Porque a alteração ficou lá em velocidade, não ficou em V. Então, isso é uma das características, né, da passagem de parâmetros por valor. Na passagem de parâmetros por valor, como eu tenho duas posições de memória diferentes, se eu alterar a variável que está lá local, dentro da função, a alteração não vai refletir no programa principal. Agora, existe outra passagem de parâmetros, que é a passagem de parâmetros por referência. Aí, nessa passagem de parâmetros por referência, aí se houver uma alteração lá na função, aí ela vai ser refletida no programa principal, porque elas compartilham as mesmas posições de memória. E veja, Python, normalmente, ele usa a passagem de parâmetros por valor. Faz uma cópia do valor da variável original para o parâmetro da função, que é isso que a gente vem fazendo até agora, né, que eu venho ilustrando aqui nos exemplos. A variável original fica preservada das alterações feitas dentro da função. A única exceção em que não há passagem de parâmetros por valor, né, em que a cópia não é feita da variável global para a variável local, que está dentro da função, é que na passagem de parâmetros é quando eu estou passando um vetor, certo? Do programa principal, uma variável global, para dentro de uma função. Aí, nesse caso, eu vou utilizar a passagem de parâmetros por referência, porque aí, como é um conjunto, uma sequência de elementos que eu estou passando para minha função, eu não tenho como passar todo aquele conjunto por valor, né? Copiando os valores correspondentes, porque fica muito dispendioso para o computador. Então, ele decidiu, né, lá quando foi criar Python, que ia passar só o endereço da primeira posição de memória. No caso aqui, a primeira posição de memória vai ser essa daqui, 57, por exemplo. Ele passa só o endereço dessa primeira. E aí a variável global fica apontando para este endereço e a variável local fica apontando para este endereço também. E o que ocorre? Se houver alguma modificação lá na função, ela vai, como as duas estão olhando para a mesma posição de memória, aí vai ser alterado na mesma posição. E então, qualquer alteração que tiver ocorrendo dentro da função vai refletir no programa principal, certo? Aí esse é um problema, porque aí não vai ter a questão da mudança que fica dentro da função, ficar lá dentro da função, né? Um exemplo, se eu tiver aqui a função maior, né? Então, veja que estou definindo a função maior, está recebendo um vetor, e eu faço vetor.sort. O que quer dizer esse sort aqui? Que eu estou ordenando os elementos do vetor do menor para o maior. E o que vai acontecer? Ele pega qualquer vetor, aí fica do maior para o maior, do menor para o maior, né? E embaixo, como eu quero pegar o maior elemento, a gente sabe que se eu estou ordenando do menor para o maior, então o maior elemento vai ser quem? O último elemento, porque se ele está do menor para o maior, o último é o maior. Então, se eu conseguir achar o último elemento, eu consigo achar o maior elemento do conjunto. É isso que está sendo feito aqui. Ele está ordenando do maior para o menor, então ele está pegando a quantidade total de elementos do vetor, né? Lembra, pega a quantidade total menos 1, estou pegando a última posição. Então, ele está retornando o último elemento do vetor. Vetor sempre o último elemento. Aí, isso aqui é a mesma coisa aqui. Retorno e vetor menos 1. Veja que, quando a gente estava lá em vetores, a gente viu que quando a gente ia acessar uma posição negativa do vetor, a gente estava fazendo com que o vetor estivesse andando de trás para frente. Aí é o que está sendo feito aqui. Ele está pegando menos 1 automaticamente, ele está pegando a última posição do vetor. Quando o índice é negativo, já sabe que ele está andando do último para o primeiro, né? Então, pronto. Dado esta função aqui que a gente já estudou,
Aí como é que a gente vai fazer agora? No programa principal, vou chamar um vetor, certo? 5, 4, 3, 2, 1, vou mandar imprimir V. Aí ele vai imprimir 5, 4, 3, 2, 1, né? Que foi o que eu declarei. Eu faço M igual a maior de V. Aí imprimo M, que é o maior elemento do conjunto, e imprimo V. Aí vamos mais detalhadamente resolver aqui, analisar o comportamento desse programa. Então, eu tenho aqui o meu vetor, né? Vai ser um vetor V que ele vai ter 5 posições. Aí tá aqui minhas 5 posições. Aí eu faço print V, ele vai imprimir 5, 4, 3, 2, 1. Aí M é maior que V. Aí o V, 5, 4, 3, 2, 1, ele vai vir para vetor. Então, os dois estão, tanto V tá para cá, quanto vetor. O V está apontando para essa posição de memória. E vetor também está apontando para cá. No caso, na verdade, eles estão apontando para esta posição de memória aqui, que é a primeira, certo? Aí V e vetor. Certo. Então, quando eu faço vetor.sorte, aí ele era 5, 4, 3, 2, 1. Aí ele vai sair disso aqui, vai passar para 1, 2, 3, 4, 5. Porque o sort faz o quê? Ele ordena os elementos do vetor do maior para o menor, né? Desculpe. Do menor para o maior. Ele ordena do menor para o maior. E aí, agora, tanto o vetor quanto o V, né? Tanto V, isso aqui é V, quanto o vetor, eles estão apontando para a primeira posição de memória, certo? E aí, então, quando eu faço retorno de vetor menos 1, ele vai retornar só estes 5 aqui. Ele vai retornar só esses 5, que é justamente o tamanho do vetor menos 1, a última posição aqui, no caso, é 4, né? Porque vai de 0 a 4, aí está retornando 4. Aí M é igual a maior de V, então M vai ser igual a 4. Desculpe, 4 é o índice, né? M vai ser igual a 5. Que é o valor que está armazenado na quinta posição. Ele vai mandar imprimir M e depois manda imprimir V. Quando ele imprime V, veja que o vetor ele foi alterado pela função vetor.sorte. Então, ele vai imprimir o quê? Vai imprimir isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, apesar do V inicialmente, o vetor ter sido 5, 4, 3, 2, 1, aí ele vai imprimir no final 1, 2, 3, 4, 5, justamente por causa dessa alteração que foi feita dentro da função. E a passagem de parâmetros, né, de V para vetor, é por referência, né? Porque eu estou justamente tendo a mesma posição de memória partilhada entre a variável global V e a variável local vetor, né? Então, aqui a passagem de parâmetros por referência, então a mudança que for realizada dentro da função, ela vai refletir no programa principal, porque eu estou usando, no caso, endereços das variáveis e não estou copiando valores. Então, o que vai ser impresso na tela vai ser justamente 1, 2, 3, 4, 5, já que a passagem de parâmetros é por referência, né? Não há as alterações que são feitas dentro da função, elas refletem no programa principal. Então, nas passagens de parâmetros, a gente tem a passagem de parâmetros por valor, né? Então, o valor da variável na chamada é copiado para a variável da função, e as alterações não são refletidas na variável original. E também tem a passagem de parâmetros por referência, o mesmo espaço de memória é usado. Então, as alterações são refletidas na variável original, né? Que é o que a gente viu no último exemplo. E os retornos de funções, eles sempre têm que usar o return, né? Para sinalizar que aquela variável, ou aquela constante, ou aquela expressão lógica aritmética, lógica ou lógica relacional aritmética, ela vai ser retornada na função. Então, assim que o comando return é executado, a função termina. Então, quando ele usa o return, ela vai terminar. Então, a função pode não retornar nenhum valor também. Se ela não tiver o valor para retornar, então eu não vou usar o return lá na última linha dela. A função termina quando sua última linha de código é executada, certo? Então, quando a última linha de código é executada, independente de ter ou não retorno, ela vai terminar. Aí, nesse caso, quando ela não tem um retorno, eu vou chamar ela de procedimento. Um exemplo aqui de procedimento. Então, def imprime asteriscos, e aqui é a quantidade de linhas que eu quero imprimir de asteriscos. Então, para em intervalo, até quantidade. Eu vou mandar imprimir essa quantidade, essa linha de asteriscos. Então, aqui isso aqui é a definição da função. Então, no programa principal, eu vou mandar imprimir
2 linhas de asteriscos, depois mando imprimir programar legal, e depois eu imprimo 2 linhas de asteriscos. Veja que eu não preciso ter aqui nenhuma atribuição, por exemplo, variável x igual a imprime asterisco. Por quê? Porque justamente não tem um return, ele não retorna nenhum valor. E aí no final a saída vai ficar assim, 2 linhas, programar legal, com mais 2 linhas. Aliás, só um programar legal, né? Certo. Aí, outras especificidades em relação à função. Se a função retorna um valor, pode-se atribuir seu resultado a uma variável, né? Então, justamente, se ela tem um return, aí eu vou pegar e vou atribuir esse resultado à variável. Como a gente vem fazendo até agora, né? Agora, se a função não retornar nenhum valor e eu fizer essa atribuição, o valor não vai ser executado. Mas o que deve ser feito mesmo é que nenhuma atribuição deve ser realizada, né? Porque ela não retorna nenhum valor. Mas se eu fizer aqui alguma coisa do tipo m igual a imprime asterisco, a gente sabe que imprime asteriscos, ela não tem tipo return, então o que vai ser feita a atribuição e o valor nome vai ser retornado. Então, se acontecer isso, né, no programa que vocês fizerem, você já sabe que é porque a função ela não tem um return. E aí a atribuição está sendo feita de forma errada. Outra especificidade é que nem toda função precisa ter parâmetro. Nesse caso, se eu for definir uma função, eu vou ter que abrir e fechar parênteses, não formar nenhum parâmetro. E o mesmo deve acontecer na chamada da função, né, quando eu estou declarando a função lá. Por exemplo, se eu tiver aqui a função menu, ela não tem nenhuma, estou declarando a função menu, ela não tem nenhum parâmetro de entrada, eu só quero imprimir isso aqui na tela, nessa função. Não preciso pedir nada do programa principal. Aí, quando eu estiver no programa principal, eu vou chamar somente essa função menu e eu abro e fecha parênteses. E aí a opção vai ser igual a input, digite a opção desejada. Certo? Então, aqui no caso, eu não tenho nenhum parâmetro de entrada. E outra coisa também que a gente pode fazer é, quando o programa é muito grande, né, a gente colocar ele em arquivos separados. Isso é o que eu vou pedir para vocês fazerem quando vocês estiverem lá fazendo o projeto de vocês. Então, em alguns casos, pode ser necessário colocar todas as funções em arquivos separados. Nesse caso, basta definir todas as funções no arquivo .py, por exemplo, funções.py, e aí, quando eu for utilizar essas funções que eu declarei nesse arquivo .py, aí eu vou ter que fazer o import no outro arquivo, com o nome dos arquivos de onde eu estou importando as funções. E aí eu vou colocar o nome da função, o nome do arquivo, ponto nome da função, quando eu estiver chamando ele no outro arquivo que eu estou importando. Exemplo, aí suponha que isso aqui seja um arquivo, certo? Isso aqui é um arquivo, isso aqui é um arquivo. Aí, então, eu estou criando aqui a função soma e a função média. Criei duas funções. Criei-as dentro de utilidades.py. Aí, no outro, aí eu salvo ela, deixo no mesmo diretório que essa daqui. As duas têm que estar no mesmo diretório, certo? Aí, então, para eu poder utilizar essas funções aqui dentro deste outro arquivo, testes.py, eu vou fazer import utilidades, que é justamente o nome da função que eu gravei com os elementos específicos, com a definição das funções que eu criei anteriormente. Eu faço import utilidades, então V é igual a, eu crio lá o meu vetor, e quando for mandar imprimir e quando for usar a função que está lá, né, no caso soma, vou fazer print, aí o nome do arquivo, utilidades, ponto, nome da função, soma, V. A mesma coisa eu faço com média. Então, veja que aqui eu estou utilizando essas funções, mas elas não são declaradas dentro desse programa, dentro desse arquivo. Mas aí, como eu fiz o import, aí eu posso acessar todas as funções que eu declarei nesse outro arquivo aqui, né? Mas tem que ser dessa forma, tem que colocar o nome do arquivo onde tem as funções, ponto, a função que eu estou querendo utilizar, certo? E tem que fazer o import aqui em cima. Aí, isso pode ser feito não só para arquivos que você criar, mas também para biblioteca, para módulos que já estão pré-determinados em Python. Aí existem diversos módulos para comunicação na internet, enviar e-mail, áudio, vídeo, módulos específicos para fazer sumarização de dados. Então, tudo isso a gente já pode utilizar sem precisar implementar nada. Já somente faz o import no nosso programa e utiliza tudo. Módulos, inclusive, para interface gráfica também, né? Criar janelas, dentre outras coisas, gráficos. Então, tudo isso pode ser feito. A gente já pode utilizar fazendo somente o import e usando as funções específicas.
Então, o que a gente tinha antes, né? Até aprender modularização nos subprogramas. A gente tinha um programa principal com vários programas de diversos tipos, tudo misturado. E agora a gente vai ter, então, um programa principal que vai chamar a função A, que vai chamar a função B, no programa principal também vou chamar a função C. E veja que agora a gente está dividindo o nosso grande programa em módulos, e esses módulos, cada um vai ter uma função específica. Se eu quiser fazer alguma alteração, eu vou fazer alteração no módulo específico e ainda assim vai funcionar no meu programa principal, porque as minhas entradas, né, e as minhas saídas, os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída da função vão permanecer os mesmos, né? Então vai ficar muito mais fácil de poder fazer alterações no código sem inserir erros no mesmo, né? E aqui a gente tem um exemplo de projeto. Então tem aqui arquivos utilidades.py. Então, eu estou definindo aqui 3 funções. A primeira é a função calcula fatorial, né, que a gente já viu lá no estudo de repetição, como é que calculava o fatorial. Equação do primeiro grau, hipotenusa, certo? E aqui um menu, que é para dizer que se o usuário for digitar 1, cálculo fatorial, 2, equação do segundo grau e 3, o cálculo da hipotenusa. Então, esse arquivo é o arquivo utilidades.py, que tem essas 4 definições de função. Aí, lá no arquivo testes.py, eu vou importar utilidades, né? Que eu defini aquele monte de comando lá, aquele monte de função. Eu vou fazer utilidades.imprimir menu. Quando eu for realizar a impressão do menu, aí vai aparecer aquelas 3 opções específicas. Vou escolher a opção do usuário. Resposta vai ser a resposta que for calculada, né? Para as 3 opções. Aí, se a opção for 1, aí eu vou fazer o que então? Calcular o fatorial, vou receber o número e vou chamar a função calcular fatorial dentro que eu declarei dentro de utilidades, vou mandar imprimir na tela. Veja que eu botei aqui, importa utilidades, aí utilidades.calcula fatorial, porque fatorial foi a função que eu declarei lá dentro de utilidades. Aí manda imprimir, né? Se o usuário informar a opção 2, vou receber os coeficientes da equação do primeiro grau e chamo a função equação 1 grau e vou receber o cálculo, vou mostrar na tela. Se for 3, então eu vou receber os catetos, vou chamar a função hipotenusa, mostrar o valor na tela, agora se não for nenhum 2 nem 3, a opção é inválida. Então veja que esse é um exemplo muito simples de mini projeto, mas aí vocês a gente vai ser direcionado para fazer exemplos mais complexos, né? Porque os grupos vão ser, o trabalho não vai ser individual. E todas as instruções para a realização do projeto, os requisitos que vão ser cobrados, eles estão lá na página de temas para projetos. Então, aquele tem que ser lido, certo? E só mencionando que esses são os slides de outra professora, adaptados, né? Vanessa Braganha, se quiserem mais informações sobre ela, procurem na internet. E agora o que vocês têm para fazer são as questões fáceis de modularização da lista 3, depois as médias e as difíceis. Então, estudem, porque a prova está próxima. Boa sorte e obrigada.